9.613, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei. Cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Pena reclusão de 3 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Inciso 1. Os converte em ativos ilícitos. 2. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. 3. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2º. Incorre ainda na mesma pena quem 1. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. 2. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se o crime definido nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Texto. Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 1, obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. Inciso 2. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Inciso 3. São da competência da Justiça Federal, alínea A, quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Alínea B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Parágrafo 2º. No processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Decreto-Lei 3.689. Código de Processo Penal, devendo o acusado, que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação do defensor dativo. Artigo 4º. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas,
Havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestação pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Artigo 4º-A. A alienação antecipada para a preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Parágrafo 1º. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e o local onde se encontram. Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público. Parágrafo 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Parágrafo 4º. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina. Inciso 1. Nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, alínea A, os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou instituição financeira pública, mediante documento adequado para esta finalidade. Alínea B. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade no prazo de 24 horas. Alínea C. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta da restituição. Inciso 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, alínea A. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, instituição financeira pública da União. Alínea B. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal será, inciso 1, em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio
da União e nos processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. Inciso 2. Em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade colocada à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração na conta judicial. Parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo 7º. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da federação, tenha a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. Parágrafo 8º. Sendo o depósito a que se refere o parágrafo 4º desse artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal. Parágrafo 9. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso de procedimento previsto neste artigo. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará em favor, conforme o caso, da União ou do Estado. Inciso 1. Perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança. Inciso 2. Perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia. Inciso 3. A perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Parágrafo 11. Os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público o competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob uso e custódia das entidades a que se refere o caput desse artigo. Parágrafo 3º. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação, nos termos desta lei, permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Artigo 4b. A ordem de prisão de pessoas ou medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.